Boa noite, Ju e Mila, tudo bem? De vez em quando, se vocês permitirem, mesmo assim nesses trajes simples de camiseta aqui na minha cozinha, eu vou mandar algumas reflexões, tipo meditação particular, nada tão profundo, a respeito de alguns textos que o pai provavelmente, se fosse pregar, tivesse essa oportunidade, ele usaria alguma dessas colocações aí, das quais estarei colocando agora para vocês. Eu pregaria no capítulo 4, se você observar no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, tem um subtítulo. E o subtítulo significa a tentação de Jesus. A palavra tentação, se você buscar uma comparação, um significado, uma amplitude dela, é provocação. Então vai mostrar um trecho do ministério de Jesus, onde Jesus foi provocado. Mas por quem que ele foi provocado? E então, o capítulo 4 de Mateus, nós vamos ler alguns versículos, creio eu, do capítulo 4, deixe-me ver, até seria 4, 1 a 11. E se você um dia puder acompanhar, é legal para você fazer anotações e poder passar para outras pessoas que você assim sentir no coração. Aqui é interessante, Mila e Julie, no início do ministério de Jesus, essa tentação foi colocada por Satanás, pelo diabo, que é o arqui-inimigo de Jesus. E toda a base desse texto mostra uma conversa entre essas duas pessoas, Jesus Cristo, preparando-se para o início do seu ministério, com 30 anos de idade, e também Satanás, provocando, tentando Jesus Cristo. Isso tudo com base nas Escrituras, com base na Bíblia. Por isso, é muito interessante, Mila e Ju, a escola bíblica dominical, para que possamos realmente meditarmos, estudarmos, obtermos conhecimento a respeito da palavra de Deus, num mundo tão tempestuoso e tenebroso que nós vivemos, com doutrinas diversas, né? Com heresias, que é a distorção da palavra de Deus, para que um dia, quando vocês estiverem diante ou de frente a uma pessoa que questionarem ou quiserem, na loja de vocês, no emprego de vocês, provocá-las, que vocês possam não discutir a palavra do Senhor, mas apenas fazer uma apologia, uma defesa de uma maneira bem sucinta, porque a discussão bíblica não leva a lugar nenhum, o que leva é a fé em Cristo Jesus. É importante obter conhecimento. Então, Jesus e Satanás conversam com base na Bíblia, em textos do Velho Testamento. Quando Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, ele jejuou 40 dias. Mas em Mateus capítulo 1, versículo 1 a 11, salvo engano, trata sobre a tentação de Jesus, a provocação que o diabo ousou demasiadamente fazer na pessoa de Jesus. E diz assim o versículo 1 rapidamente: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então, aqui retrata que ele foi levado pelo Espírito ao deserto justamente para que ele se preparasse para a grande obra ministerial, onde ele cumpriria realmente as profecias do Velho Testamento, que Deus colocaria, Deus faria, Deus lançaria um plano da salvação para que o homem tivesse acesso, né, à vida eterna. Isso tudo aconteceu e de fato as promessas foram confirmadas com o advento de Jesus Cristo. E quando ele nasceu como criança, a palavra nos mostra que nos 12 anos de idade, Jesus ali já estava nas sinagogas debatendo as Escrituras junto com os saduceus, sumo sacerdote, aqueles que compunham o Sinédrio, capitão do Sinédrio, enfim, os fariseus, os assênios, os zelotas. Mostra que Jesus já com 12 anos ele já tinha uma sabedoria ímpar, claro, porque Jesus é o perfeito Filho de Deus. Mas com 30 anos, mostra então o início do ministério de Jesus e nenhum texto deixa claro qual é a característica física de Jesus Cristo como homem físico. Nós temos essa imagem de Jesus de olho verde, Camila e Ju, cabelo comprido, né? Um aspecto muito bonito que na verdade não retrata a pessoa de Jesus.
Essa imagem que está intrínseca na nossa mente, no nosso consciente, infelizmente, foi colocada por Satanás. Até o Pai mesmo, quando desenha, ele sempre faz um Jesus nos moldes que você vê aí, por exemplo, nos filmes da Paixão de Cristo, cabelo comprido, né, olho verde. E um dos filmes que o pai mais gosta de assistir é de um diretor chamado Franco Zeffirelli, um dos primeiros filmes que mostra a respeito da Paixão de Cristo. Mas Jesus aqui no versículo 1, ele foi levado pelo Espírito para ser tentado pelo diabo. O diabo aqui é Satanás, é Lúcifer, que se rebelou contra Deus, quis ser maior do que Deus, ele servia a mesa do Senhor e foi destituído dos céus e com ele 1/3 dos anjos, na verdade, dos demônios. Então, ele estava no deserto e ali ele passou então a ser tentado pelo diabo, arqui-inimigo de Jesus. Versículo 2, e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome, 40 dias e 40 noites. Nós sabemos que o jejum Mila e Júlia, é a abstinência total ou parcial de alimentos sólidos ou líquidos. Eu entendo que não teríamos capacidade de segurar esse jejum por 40 dias e 40 noites. Então, só mesmo o perfeito Filho de Deus para segurar essa empreitada espiritual. E como nós falamos a respeito de jejum, vocês vão perceber que nas nossas igrejas contemporâneas, odiernas sendo as igrejas assim de 20 anos para cá, já não exercem mais a bênção de jejuar. Então as pessoas, gradativamente, minhas filhas, estão deixando alguma reverência que deveria, alguns atos, algumas práticas, praticidades, pragmatismo que nós tínhamos na igreja. Alguns eu creio que deveriam até cair, outros eu creio que deveriam ser mantidos, como por exemplo, o de oração na igreja, de reverência na igreja, de respeito à autoridade ali, que é o pastor, respeito ao mestre, professor de escola dominical, aos diáconos, que são os braços direitos do pastor, enfim, toda a liderança da igreja. E o jejuar. Pouco se fala em jejum, e jejum é maravilhoso. Te deixa em sintonia com Deus. Você coloca a vontade da carne, a concupiscência da carne, que é o desejo forte sobre todas as coisas, lá embaixo. E aí, na plenitude, o Espírito Santo de Deus prevalece e você fica intimamente ligado a Deus. Então, 2, quando fala aqui, e depois de jejuar por todo esse tempo, ficaria uma palavra que eu colocaria e lançaria no coração e na mente dos irmãos da igreja, a importância da retomada do jejum. Em paralelo, em consonância, com a oração, a leitura da palavra de Deus. Porque isso nos fortaleceria. Mas infelizmente, o diabo tem ceifado esta bênção do jejum, porque ele sabe que o jejum é uma arma espiritual. O versículo 3 traz então a seguinte palavra: o tentador, aproximando-lhe, disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Só olhando textualmente, podemos observar que o tentador, que já está no subtítulo, a tentação de Jesus. Então, o sujeito ativo aqui é Satanás, o tentador, o demônio. Aproximou-se de quem? De Jesus. Olha a ousadia. Satanás, Lúcifer, ele era um anjo que servia a mesa de Deus. E nós cremos na Trindade. Ele sabia que aquele homem que estava ali jejuando 40 dias, Mila e Júlia, 40 noites, era o perfeito Filho de Deus, Jesus Cristo, vindo cumprir as profecias do Velho Testamento, que começou no plano da salvação lá em Gênesis, no livro de Gênesis, no capítulo 1. Então, ele aproximou-se. Se Satanás se aproxima de Jesus para tentar, Júlia e Camila, para provocar, imagina que facilidade ele tem para fazer conosco, que somos pessoas realmente incapacitadas e que vivemos só pela misericórdia do Senhor Jesus. Nós que deixamos com que o pecado, nós não temos prazer no pecado, mas não deixamos também de pecar, mas não vivemos pecando, e pela misericórdia de Deus, o Senhor nos regenera, nos transforma, nos justifica, muda e perdoa os nossos pecados uma vez confessados e não reincididos a Ele. Satanás, ele se aproxima de Jesus.
E assim também se aproxima de mim, de você, Mila e Julie, dos nossos familiares e filhos. Por isso precisamos estar firmados na palavra, para que possamos também ensinar aos nossos filhos e que os nossos lares estejam firmados, alicerçados na rocha que é Jesus Cristo. Porque ele é ousado, Satanás. Aproximou-se, diz o versículo 3, e disse: se és filho de Deus, uma pergunta, né? Manda que essas pedras se transformem em pães, se és filho de Deus. Olha que sem vergonha, Satanás. Se és não, ele é filho de Deus, hoje e eternamente. E Satanás sabia disso e ousadamente colocando olho a olho, falando: se és filho de Deus, olhando para o próprio filho de Deus. Aqui nós observamos a ousadia demoníaca de Satanás. E ele aproveita uma situação, minhas filhas. Qual é? O diabo não é onisciente. Atributos absolutos de Deus. Um deles é a onisciência. Né? Deus lê os nossos pensamentos. Onipresença, está presente em todos os locais. Né? E onipotência, que ele é o Todo-Poderoso. Mas Satanás não lê os nossos pensamentos, mas fica atento às nossas atitudes. Então, quando você demonstra alguma coisa, exterioriza alguma coisa, ou age de alguma forma, é aí que ele capta e começa então a lançar as armadilhas que são inerentes a ele, próprias deles, as certas do diabo. Então, quando nós temos algo no coração e na mente, e nós externamos oralmente, com certeza o diabo e seus anjos percebem isso e começam então a criar situações para inverter aquela ideia, para deturpar aquela ideia, para trazer uma destruição sobre aquela ideia. E aqui, o que acontece? Satanás percebe que se Jesus estava jejuando 40 dias e 40 noites, pela natureza cristológica, que é Jesus 100% homem, ele estava com fome. Ele estava loucamente com fome, talvez. Com certeza 40 dias, Mila e Julie, e também com muita sede. Mas Satanás aproveitou a fragilidade, usando de astúcia, e começa a tentar provocar. Bom, eu vou mexer na ferida dele, ele está com fome, e com a fome eu vou tentar derrotá-lo. E diz: manda, já que tu és filho, que essas pedras se transformem em pães. Pães, comida. É tudo que a carne de Jesus estava clamando ali. Mas, no versículo 4, começa algo interessante. Um diálogo entre Jesus e Satanás com base nas Escrituras. E diz assim o versículo 4. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Minhas filhas maravilhosas, está escrito. E nós vamos ouvir daí para frente, mas também está escrito. E novamente está escrito, mas está escrito. Então, todo o nosso conhecimento é muito importante não ficar no achismo. Onde fala sobre Saul? Eu acho que... Aonde fala sobre Abraão? Eu acho que... mas na Bíblia fala. A Bíblia tem 66 livros. É importante que possamos encontrar os textos e mostrar a quem quer que precise na Bíblia, para que ele não te contraponha. Porque se assim ele fizer, olha, querido, briga com Deus, porque ele que inspirou esses 40 homens em 5.000 anos para que pudesse, assim, inspirados pelo Espírito Santo, entender e escrever a revelação. Não é verdade? Então, no 4 diz: Jesus respondeu na palavra. É muito importante quando você for afrontado por alguém, tentado por alguém, induzido ou levado pelo diabo, ou até mesmo pela raiz e amargura dessa pessoa, que você possa respondê-la com base naquilo que está escrito na palavra de Deus. Minha filha, é importante, minhas filhas lindas, que possamos ler a palavra de Deus todos os dias. Ninguém diz que você tem que lê-la sempre, constantemente, muitos versículos, mas leia pouco com entendimento. Aí fica aquela pergunta para mim, para você, e se o pai estivesse pregando, quantas vezes você tirou um tempo para ler a palavra de Deus de forma a meditá-la e entendê-la? Aí você vai perceber que estamos então tornando-nos negligentes e consequentemente vulnerável. Por quê? Porque não estamos nos alimentando de conhecimento da palavra de Deus. Amém? Aí vem então a resposta de Jesus, que está escrito: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E aí, minhas lindas, qual é toda palavra que procede da boca de Deus? A da Bíblia.
E nos púlpitos é tirado da Bíblia. Na escola dominical é tirado das Escrituras, da Bíblia. E nos louvores é tirado da Bíblia. Então, nós precisamos nos fortalecer na palavra do Senhor. O versículo 5 diz assim: então o diabo, Satanás, o levou à cidade santa, Jerusalém, colocou sobre o pináculo do templo. Ele disse: se és filho de Deus, outra vez afrontando Jesus. Ele é teimoso. Ele não desistiu com a primeira resposta. Ele está ali persistindo, né? Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito. Olha no versículo 6. Vem a distorção da palavra de Deus, a distorção do alcance interpretativo da palavra de Deus. Ele diz assim: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito. Aí vem um texto do Velho Testamento que diz: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e ele te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Esse versículo 6 aqui, olhando na Bíblia, na minha Bíblia, está no Salmo 91, versículo 11 e versículo 12. Então Satanás conhece a Bíblia, mas ele não vive a Bíblia. Satanás distorce a Bíblia. Mesmo assim, provocando Jesus nesse diálogo, ele usa também as Escrituras. Quantas pessoas se fazem falsos profetas? Quando nós buscamos na palavra de Deus, minhas lindas meninas, Júlia e Camila, nós tínhamos ali na Judéia, que estava dominada pelo Império Romano, quando Jesus começa seu ministério, vocês vão perceber que ficava aonde? No templo e no sinédrio ficava o sumo sacerdote, os seus sacerdotes, que eram os saduceus. Guarda, sacerdote, saduceus. Eles conheciam a palavra, não acreditavam na ressurreição e, na verdade, não viviam a palavra. Colocavam julgos maiores nas costas do povo, interessados em relações políticas com Pôncio Pilatos, relações políticas com Herodes, o tetrarca. Então, e tinham os fariseus, que eram aqueles que eram legalistas, conheciam a palavra, mas na verdade dificultavam que as pessoas se aproximassem de Deus. Porém, os fariseus, diferente dos saduceus, reconheciam e aceitavam a ressurreição. Mais interessante que Satanás conhece a Bíblia, usou o Salmo 91, versículo 11 e 12, para conversar e afrontar e provocar Jesus. Aí vem o versículo 7, respondeu-lhe Jesus: também está escrito. Olha só, em cima da Bíblia, em cima das Escrituras, esse diálogo: não tentarás o Senhor teu Deus. E levantou-se ainda o diabo e levou, Mila e Júlia, ainda o diabo, a palavra ainda. Olha a insistência de Satanás, como ele é ousado, provocador. Perante Jesus ele insistia. Imagina perante eu, você, perante a Mila, perante o Edson, perante a Júlia. Ele é safado. Levantou-se o versículo 8, ainda o diabo, a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse: tudo isso te darei, se prostrados me adorares. Júlia e Camila, olha que cara de pau. Quem criou todas essas coisas foi Deus. A criação, ela mostra o esplendor do poder e a criação de Deus. Em relação à criação, não podemos confundir como aqueles que são os panteístas, que confundem a criação como criador. Aplaudem o sol, por exemplo. Não. O Criador é aquele que criou todas as coisas, o nosso Deus soberano. E aqui Satanás levou dizendo, né? Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Tudo já é de Deus. Tudo já é de Deus, filha. Filha, o meu emprego, a minha casa, os meus bens, os bens de cada uma de vocês, tudo é de Deus. No caixão, quando um dia o Senhor nos recolher, se não formos arrebatados até então, mas ficarmos na condição de estarmos dormindo, aguardando a ressurreição, na segunda vinda de Jesus, caixão não tem gaveta. Não levaremos nada daqui. Ok? E o 10 diz assim: então Jesus ordenou, já encerrando o assunto, retira Satanás, porque está escrito na palavra. Júlia e Camila, na palavra. Está escrito o quê? Ao Senhor teu Deus adorarás e a Ele
e a ele darás culto. Com isso o diabo o deixou, e eis que vieram os anjos e o serviram. Então, a palavra fala assim: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. É um versículo assim muito importante na palavra de Deus, que possamos colocar isso em nossas vidas. É um dos textos, quando o pai lê, vocês vão perceber que o pai faz uma marquinha assim, ó. Ele coloca um M, não sei se você consegue ver aqui, ó, a letra M, em uma pintinha, mas o M já é suficiente, significa mensagem. Aí você vai perceber que o pai não riscou muito esse texto. Por quê? Seria um texto que ele, quando for, né, eu creio que isso tenha acontecido, pregar ou dar aula, ele esmiuça mais de maneira que fica mais cheio de informações esses poucos versículos que foram 11 que acabamos de ler. Eu espero que isso possa ajudá-las bastante na reflexão e que Deus possa guardar a vida de vocês. Amo muito vocês, Júlia e Camila. Beijo aí para os maridos, para Larissa, para Júlia e por todos que estão aí. É o sincero abraço, carinho e amor em Cristo Jesus do seu paizão, Barbudão, Dededinho. Fica com Deus.